diálogos lunáticos, surpreendentes. A gente às vezes pega as entrevistadas de surpresa, a gente achava só que ia bater um papo, e não tinha um papo, tinha uma entrevista a ser gravada, e isso é muito bom, né? É bastante provocativo. Sou Antônio Nuna, psicólogo, psicoterapeuta, diálogos lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Manuel de Barros, e sempre no comecinho do Manuel de Barros, eu abro uma página qualquer da coleção de Manuel de Barros e leio. Vamos ver o que é que diz Manuel de Barros para a gente. Palavras. Palavra dentro da qual há milhões de anos e árvores. Pedra também. Eu tenho precedências para a pedra. Pássaros também. Não posso ver nenhuma dessas palavras que não leve um susto. Andarilho também. Não posso ver a palavra andarilho que eu não tenho vontade de dormir debaixo de uma árvore. Que eu não tenha vontade de olhar com espanto de novo aquele homem do saco a passar com o rei dos andrajos nos arruados da minha aldeia. Eu tenho mais uma. As andorinhas, pelo que eu sei, consideram os andarilhos como árvores. E a gente nunca entende o que Manuel de Barros quer dizer com as metáforas dele. Ele é bastante provocativo, mas tem uma série de figuras inseridas. Juliana Santana, muito bem-vinda. Por favor, se apresente. Olá, prazer, Tônia, obrigada. Que alegria estar aqui. Fui pega de surpresa e estou bem feliz. Que bom. Que bom. Eu sou a Ju, pode me chamar de Ju, eu sou de Florianópolis, manezinha, nasci aqui, o que é raro hoje aqui na cidade. Uhum. E a minha infância foi toda em Belém, no Pará. Conheço. Eu fui para lá com 3 anos. Meu pai foi transferido e aí fomos os 4, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. E por 7 anos a gente ia para Belém e voltava para passar o Natal aqui de carro. Eram 3.700 quilômetros. Uhum. Então eu já nasci com o pé na estrada. Eu sou fã de viajar, adoro o nosso país. E com 16 eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu fui para os Estados Unidos e morei 1 ano. Aonde você morou lá? Nesse primeiro intercâmbio no sul da Califórnia, pertinho ali de Los Angeles, ficava perto da Disneylândia também, foi maravilhoso. E aí voltei, já tendo que escolher o que fazer como carreira, e aí eu pensei, eu vou ser professora de inglês, porque eu vou ter que viajar, vou ter que falar inglês fora, vou continuar viajando, né? Então optei por ser professora, e com 18 eu já estava fazendo intercâmbio na Inglaterra. Fiz em Londres e só parei de viajar com 32. Eu fiz vários intercâmbios. Gostava mesmo de estar por aí. Adorava também ler, estudar. Amava dar aula de inglês. Eu engatei da graduação, já fiz um mestrado, fiz um doutorado. Continuei dando aula daí em faculdades. E para mim a vida estava muito clara, assim, a gente nasce para estudar, trabalhar e viajar. Não sei porque as pessoas têm dúvida na vida. Aí a vida me mostrou por que a gente tem dúvida na vida. Conte isso que eu estou bem curioso. Eu tinha 35 para 36 quando o Thiago chegou, meu filho mais velho, e no ano seguinte o Rafa, meu filho mais novo. E aí eles vieram mostrar assim, olha, a vida é um pouquinho mais que isso, é um pouquinho mais complexa. E aí acabou com a minha ideia bem leiga de que eu ia conseguir continuar fazendo tudo que eu fazia e deixando o filho na escola e voltava. Deixava o filho na escola e voltava. Aquilo começou a me incomodar, sabe, Tônio? Assim, não pode estar certo. Eu não posso ser mãe e não ficar perto de filho, assim. Soava muito errado. Mas eu não sabia o que fazer e eu comecei a adiar essa decisão. Eu acabei adoecendo, desenvolvi um câncer, tive que fazer uma cirurgia assim às pressas e no susto eu pedi demissão porque eu não sabia mais como ser diferente, assim, eles chegaram chegando na minha vida. Não é só assim, é mais que isso. E foi quando eu comecei a observar o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, para que tanto curso, aonde eu quero chegar com isso, o que eu estou fazendo com o meu tempo. E veio essa carreira nova que, na época, por nunca ter parado para pensar, né, eu não sabia o que eu ia fazer.
mas eu repeti a frase, assim, consistentemente: "Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo". E aí eu pensei: "Ah, acho que essa vai ser a minha marca, vai dar tudo certo, eu já estou ajudando as pessoas a se desenvolverem, a se organizarem". E aí virou a marca, virou uma metodologia e agora um livro novo. Então hoje eu estou escritora. Pode mostrar para a gente seu livro aí? Oh yes, olha que lindo! Muito bom. Também foi sugestão da Dani Suniga, que nos apresentou, a Heloísa Beluso, editora também, a Dani é um amor, né. Olha que lindo. Uhum. A Dani é a maior indicadora das pessoas deste programa aqui, nesse último ano, pelo menos, né? Já indicou algumas pessoas, indicou a Juliana também, a Dani já foi entrevistada, ela tem o livro da Audácia de Ser Feliz também, que eu recebi autografado lá em Blumenau, no evento que a gente estava junto, a Juliana estava também, mas eu não lembro, nem ela lembra da gente ter se encontrado lá, mas estávamos lá também, né? Eu tive a convite da Ana Pedroso, que também foi uma das minhas convidadas no programa também, já entrevistei ela também. Na época eu gravava em estúdio, agora eu gravo direto de casa, ficou mais prático, mas na época eu gravava em estúdio. Né? E conta um pouco do que é, que método, não, acho uma pergunta um pouco mais complexa. O que a gente precisa abrir mão para elaborar um método para as coisas darem certo? O que a gente precisa existir? É maravilhosa pergunta. A maioria das pessoas, quando entende assim: "Ah, a Ju trabalha com agenda, organiza minha agenda para mim". Aí a primeira pergunta é essa: "Para que você quer uma agenda organizada? Para te levar para onde?". Então, Boa. para eu saber do que eu tenho que abrir mão, eu tenho que saber o que eu quero. Eu falo sobre organização pensando primeiro do lado de dentro e pensando assim: estamos aqui por um período de tempo, Uhum. não sabemos quanto. Quando eu olhar para a minha vida, para a minha trajetória, o que vai me fazer sentir feliz, sentir realizada, orgulhosa de ter passado por aqui? O que eu estou fazendo? E eu aprendi com os filhos, né, a dar mais valor, assim, para cada minuto que a gente está aqui. Hoje eles já estão com 14 e 15 anos, então, assim, sou muito grata por ter tomado aquela decisão e ter vivido a infância junto com tudo que deu para fazer, assim, eu sou muito grata realmente por tudo que aconteceu. E aí quando eu entendo: "Poxa, eu quero ser mãe de um jeito que a rotina profissional que eu vivo não permite", eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão, de uma carga horária de 12 horas por dia, vou ter que abrir mão de deslocamento. Eu já comecei a fazer trabalho home office antes de 2020, era 2014 eu já atendia pelo celular, porque eu tinha 2 filhos pequenos. Uhum. E aí eu percebi que essa pergunta do que eu tenho que abrir mão, ela deve ser recorrente, inclusive, porque talvez o que eu queira hoje seja diferente do que vai acontecer até final do ano, do que eu quero ano que vem. E à medida que eu vou definindo o que é importante para mim agora, o que é valioso para mim agora, eu consigo ir reorganizando a minha agenda e fazendo um bom uso do meu tempo. Consegui explicar? Bem claro, bem claro. Você falou em Belém do Pará, eu já tive algumas vezes, eu gosto muito daquela cidade, gosto de caminhar no Ver-o-Peso, gosto dos sorvetes daquela cidade, lá da sorveteria Cairu. Tem um sorvete chamado sorvete de bacuri, é uma que não tem como explicar o gosto, porque o bacuri só tem gosto de bacuri, mas é lá da região, lá. Fica lá uma sorveteria que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centrão de Belém, né? Eu ia lá com frequência, passear no Ver-o-Peso, antes da chuva e depois da chuva, né? Porque em Aham. Belém é assim que as coisas são marcadas, né? Antes da chuva e depois da chuva. Você fala de Floripa, a Dani foi assistir até, eu escrevi, estou dirigindo uma peça sobre Rumi Alves, do encontro que eu tive com o Rumi Alves e tal, e o ator que trabalha comigo, é um monólogo, é de Floripa, né? É um manezinho, nós até já apresentamos aí num teatro no centro da cidade, eu esqueci o nome agora, mas um teatro no centro. Tem Carlos Gomes no teatro aí? Não. Tem. É o TAC, Como é o nome? Álvaro de Carvalho, Árvore de Teatro Carvalho. Álvaro de Carvalho. Eu lembro que então, apresentamos aí um espetáculo chamado Catarina, um espetáculo de humor também, na época a gente dirigiu. Então, enfim, tem laços afetivos, tem várias pessoas
vários amigos aí também na cidade, pessoas muito queridas, faz tempo que eu não vou. A gente falou que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E também, a mim me parece que, por mais que a gente tenha planejado, sempre tem surpresas pelo caminho. E a gente está muito mais preparado para surpresas ruins do que para surpresas boas, né? Porque a gente está sempre com um olhar cuidadoso, cauteloso, para ver o que vai acontecer de ruim e tal. E depois que acontece, como aconteceu com você também, né? A gente fica ainda mais ressabiado, ainda fica com mais, né? E algumas coisas muito inesperadas acontecem. Como é que a gente lida, Leandro? Como é que você lida com isso que é o bom e o inesperado? Porque a gente, por mais que a gente planeje, é legal a gente saber onde a gente vai chegar, né? É legal quando a gente se prepara e tal, mas algumas surpresas boas vêm pelo caminho. Como é que é isso para você? Então, eu receber você aqui, eu tive indicação, acho que ontem, né? Foi agora, né? Foi esses dias. Foi uma boa surpresa. De repente, a Dani falou: olha, tem uma entrevistada para indicar, né? E com uma história boa, forte e tal, e estou vendo que isso é verdade. Como é que a gente lida com essas surpresas boas? Ai, teve em uma entrevista tua que eu amei quando tu falou sobre autodesconhecimento, eu achei genial. Hum? Quando a gente abraça essa ideia, é libertador, Hum? porque eu gosto de planejar, acredito que a gente precisa da meta, preciso saber, como eu falei, o que que eu quero para essa semana, para saber se essa agenda vai me levar para lá ou não. Mas Hum? depois do plano feito, ver o que acontece. Hum? Rasga e deixa ali do lado e vamos ver o que que a vida vai apresentar. Me parece, Tônio, que é assim, a partir do momento que eu saio um pouco do desconhecido e me conheço, pelo menos para saber o que eu quero essa semana, eu fico mais alerta para o que é bom também. Que às vezes no automático é o que eu menos olho e eu olho mais o que dá errado. Mas quando eu tenho o que que eu quero essa semana, eu até celebro cada passo que eu dou que me aproxima do que eu quero. Por exemplo, estar aqui agora gravando essa entrevista contigo, ou sobrou tempo para eu jogar com o meu filho, para sair tomar uma açaí aqui em Florianópolis, sabe, eu fico mais atenta para o que está acontecendo agora. E, para mim, como uma experiência pessoal, essa clareza do que eu quero, do que eu planejo para o futuro, é para me deixar mais presente, Boa. para saber se eu estou chegando lá. Uhum. E a vida já me mostrou que é maravilhoso, eu acho até necessário planejar, mas não tem garantia nenhuma de que eu vou chegar lá. Por isso, tem que ser bom agora. Uhum. E essa sensação que muita gente fala de produtividade, me parece que só acontece quando eu sei o que eu quero. Porque se eu não conseguir mensurar os passos que eu estou dando, eu não vou me sentir produtiva. Uhum. A gente faz muitas coisas que, se não forem observadas, acaba o dia, quantas pessoas, ai, não fiz nada hoje. E é uma mentira. Uhum. Como a Tô gente inventa coisas para a gente, né, Juliana? E aí a gente tem tempo, muito tempo para os imprevistos, sejam bons ou ruins, porque a gente não está direcionando o tempo. Se eu não sei exatamente o que eu quero, qualquer convite me leva. Uhum. E aí uma passagem também minha foi, na hora de fazer essa transição de carreira, a minha irmã, na época, estava passando por um divórcio, mudou de cidade, também mudou de emprego, e juntas a gente pensava sobre esse nosso uso do tempo e sobre a questão do trabalho na nossa vida. E aí a gente ficou, isso foi 2013, juntas pensando, vivendo, fazendo agenda uma da outra. Ela morava em Curitiba Hum. e ela acabou sofrendo um acidente em 2023, 10 anos depois, e faleceu na hora. Carol morreu no momento do acidente. E aí eu fiquei pensando, de novo, né, que bom que a gente passou por tudo aquilo juntas, e que bom que a gente chegou a essas conclusões de a gente estar juntas agora, comemorando, passando, e mesmo na hora, assim,
sabe, do teto desabando, a gente assim, isso deu errado, mas a gente está aqui, a gente está viva, está tudo bem, vamos continuar. Então foi muito bom começar a ver a vida, não sei se explicar meio que de fora e meio que de dentro, porque antes no automático a gente só faz. Uhum. Pelo menos eu não parava para analisar a minha agenda e pensar para onde que eu estou indo com isso. E quando eu tive essa quebra, eu passei a viver e de vez em quando sair e analisar, tá, mas se eu continuar assim, eu vou para onde? Eu vou ficar com câncer de novo? Ou eu vou ficar tranquila? Ou para onde que isso está me levando? Então, é meio que a gente vive e ao mesmo tempo sai, e é o que eu gosto da agenda, sabe? Seja ela na tela do computador, do celular ou num papel, quando eu olho para a minha agenda, eu estou olhando para a minha vida. É isso que eu estou fazendo com o meu tempo. É com essas pessoas que eu estou escolhendo viver e passar. E aí, outra incoerência. Eu dizia, por exemplo, né, quando meus filhos nasceram, minha família é o mais importante. Aí eu tenho 7 dias da semana, 2 eu passava com eles. E cansada, esgotada. Estava certo? Então, o que eu aprendi com tudo isso foi o que fazer agora para ser feliz, estar bem e ao mesmo tempo me sentir útil, contribuindo. O que eu estou fazendo? Você fala do autodesconhecimento, Uhum. até para clarear, porque a gente tem uma busca incansável pelo autoconhecimento, que não resolve nada, né? Ela só leva a gente a conhecer alguma coisa, para a gente se libertar desta coisa, né? E ficar encantado com coisas novas que vêm dentro da gente que a gente não sabia que a gente tinha. Não? Você já deve ter passado por isso, Juliana, mas às vezes você escreve alguma coisa e depois você lê e fala, meu Deus, quem foi que escreveu isso? Né? Como é que eu olho para isso? Para o lado ruim e muitas vezes para o lado bom mesmo. Falo, meu Deus, que coisa boa. Mas eu escrevi isso? Quem é esta pessoa dentro de mim que escreveu isso? Né? Essa estranheza para aquilo que a gente não conhece, ela é encantadora, né? E a gente ficar curioso por conta disso, né? E às vezes a gente está olhando em volta, eu gosto de pensar dirigindo. Gosto de dirigir, gosto de estrada, gosto de pensar dirigindo. Às vezes vem algumas ideias e a gente pensa, puxa, mas isso dá para fazer isso, dá para escrever. Uma hora de direção na estrada, para mim, já é algo encantador. A gente fica provocado pelas coisas curiosas na vida. E esses dias eu também estava de carona com uma amiga minha no carro também, e é mais interessante ainda, porque a gente estava na estrada, mas eu estava olhando as coisas em volta, falei, puxa, mas eu nunca tinha olhado para essa casa desse jeito, né? Eu meço, como psicoterapeuta, né? Eu meço o grau de saúde mental das pessoas pelas curiosidades das coisas que estão em volta. Nossa, olha aquela flor, olha aquilo ali, olha aquele outro ali. Né? A gente fica muito curioso, né? A gente fica muito instigado pela beleza das coisas que estão em volta. E às vezes tem coisas. Eu moro aqui no centro de Curitiba, e, enfim, lá no mercado municipal, então tem vários moradores de rua, e converso com todos também. Quais são as coisas e as pessoas que te causam curiosidade? Eu aprendi muito com os meus filhos pequenos. Eles têm esse poder de estar sempre observando, né? Uhum. Foi quando eu comecei a prestar atenção assim, eu nunca estou aqui, eu estou sempre no que vai vir depois. Porque eles viam se estava chovendo muito, se estava chovendo pouco, se aquela casa era daquele jeito. Nossa, eu sempre passo aqui, eu nunca vi. Aí eu comecei a perceber também com essa mudança toda do estar presente, aí já começou a vir uma Juliana nova. Então eu gosto muito de conversar com criança, eu ensinava inglês em um dos locais para crianças a partir de 2 anos, e era encantador. Uhum. As perguntas que eles faziam: "Ai, nunca pensei nisso". Uhum. E eu gosto muito,
de quem questiona, de quem não traz uma verdade pronta e que gosta de ler, que gosta de estudar, viajar, tudo isso, mas não vem com é assim, sabe? Esse é o meu jeito e esse é o jeito certo. Porque para o autodesconhecimento, eu já aprendi que esse é o jeito certo hoje. Amanhã eu posso mudar de ideia. Perfeitamente. Então, Né? assim, né? Certo para quem? A gente passa e fala, meu Deus do céu, que besteira, por que o que eu pensava desse jeito já não é mais a mesma coisa, né? É um novo lugar. Às vezes eu passo vergonha comigo mesmo, às vezes pensando, meu Deus do céu, eu tinha certeza de algo tão absurdo assim, né? Tão absurdo. Costumo dizer, Juliana, que nós homens temos uma chance de amadurecer depois dos 50 e poucos anos de idade. Antes disso, normalmente a gente tem uma chance, não que a gente amadurece, né? Eu estou com 64, né? A gente tem uma chance. Então, eu vejo já, passado dos 60, já falei, opa, vou chegando a alguns lugares em que as minhas certezas passadas eram muito, muito efêmeras, né? Como é que você olha para os homens deste lugar de uma mulher madura e experiente que você é? Ai, ai, ai. Eu, eu vejo, eu vejo pessoas, sejam homens ou mulheres, assim, eu também por muito tempo trabalhei com seleção e recrutamento de professores. Hum, E eu começava a analisar muito sobre maturidade, nível de responsabilidade, porque afinal botar numa sala de aula com criança e com adolescente, tem que hum, ter um nível de maturidade maior, para não ser mais um adolescente em sala, né, para conduzir tudo isso. Existem diferenças sim, principalmente depois, com filhos, eu vejo, né, o jeito que os pais enxergam e que as mães enxergam, hum, mas tem muito, e eu concordo contigo, o tempo não necessariamente traz a maturidade, ele ajuda, porque a hum, gente tem as experiências, mas ela vem dessa observação diária de o que que eu acreditava ontem e o que que eu estou acreditando hoje. O que que eu quero para amanhã? Por que que eu estou agindo desse jeito? E aí parece que varia muito da experiência que cada um passa, de como, né, quantos adolescentes, ou ali por volta dos 20 anos, já são tão maduros por conta da trajetória de vida que tiveram, hum. e quantos com 50 e 60 que eu olho assim: "Tem certeza que você tem 60? Você estava vivendo aonde?" Mas meço muito, para mim, né, um valor essencial é respeito. Talvez por isso também essa crença da ideia, que eu não Hum, essa é a verdade absoluta, é para você. E eu hum, respeito a sua ideia, mas não necessariamente eu concordo com ela. hum, Isso para mim é maturidade, é entender que a gente pode pensar completamente diferente, ter ideias, pode ser tomar uma cerveja e pode ser amigos, e é hum. saber separar e saber conviver. Eu sou Tony Luna, estou aqui em Curitiba, sou psicoterapeuta e facilitador, Juliana Santana, que está lá em Floripa. Estamos tendo um papo entre pessoas maduras. Eu estou achando bem, bem interessante. Eu, quando saí da Marinha, eu fiquei, falei para você, fiquei 11 anos trabalhando em navios e tal, na área de segurança, uma coisa toda mais técnica e tal. Também passei um tempo dando aula de inglês, né? Então, eu dei aula de inglês, mas faz tempo já, eles vão fazer 93, então tem um bom tempo aí atrás, né? 20 e poucos anos atrás. E daí me dediquei depois à psicologia, ao trabalho corporal e tal, como falei para a Juliana antes, né? Trabalhei um tempo em Blumenau. Quando a gente encara esses desafios, se encanta ainda com a vida. Tanto que ela chama a gente, às vezes, para se desencantar. Aconteceu com a sua irmã, com você na relação com a sua irmã, a gente vai passando o tempo, né? Dificilmente tem um ano que eu não perco uns 4 ou 5 amigos. Né? Muito, muito difícil isso não acontecer. Depois de
depois de uma certa idade, às vezes a gente fica sabendo pelas redes sociais, fala, meu Deus do céu, fulano se foi, o outro amigo se foi. Esse senso de pertencimento parece que vai levando para um lado quase espiritual. Eu pertenço a um lugar, né? Mas não necessariamente eu consigo mais estar presente. Eu tenho, e eu imagino você também, bons amigos, mas que não vejo, não falo meses, né? Mas continuam, são bons amigos. A hora que eu precisar falar, eu falo, né? Mas amigos de verdade, e como é que é isso para você? Eu considero, né, eu falo com muita frequência que amigos de verdade são aqueles que de verdade conseguem torcer para quando a gente está bem, né? Porque alguns que procuram a gente quando a gente está mal é só para ver a gente mal, né? Que daí eles se sentem úteis, se sentem, né? Mas que de verdade comemoram quando a gente está bem é uma raridade. Como é que você vê isso, Juliana? Eu também ouvi isso em uma outra entrevista tua e eu achei sensacional. E teve uma outra que ele disse que eu não tenho um círculo de amigos, eu tenho um ponto. Porque eu comecei a observar tudo isso com a Carol, a minha irmã na época, na transição de carreira, uma casando, uma divorciando, e aí a gente começa a ver assim, que tem gente que torce pela gente exatamente porque a gente está mal. E ela vai ser útil naquela hora. Porque a gente observou isso, Tônio, e ficou tão nítido. Quando passou e a gente ficou bem, as amigas sumiram. Aí, poxa, vamos sair e algumas aconteceu de a gente ver e falar de um jeito tão superficial que chegou a magoar, assim, poxa, mas a gente passou por tanta coisa, mas a gente estava bem. A gente já tinha passado o furacão, né? Já tinha dado a volta por cima. E aí a gente chegou a essa conclusão, eu já estava com uns 30, 40 já. Falei, nossa, não é todo mundo e não é o tempo todo. Uhum. E foi também libertador perceber assim, não é porque é minha amiga de infância que tem que ser amiga até hoje. Não é porque é da faculdade que a gente foi amiga porque o contexto nos unia. Uhum. O contexto parou de existir, a amizade não precisa existir. A gente permanece com quem pensa igual, com quem gosta das mesmas atividades, e aí a gente consegue continuar, né? Tenho algumas amizades, assim, que eu sei que eu posso ligar e pedir ajuda, e que eu sei que eu posso ligar e pedir para comemorar, é a mesma pessoa. Uhum. São raras, né? São. Uhum. E também percebo assim, as nossas mudanças espantam. As minhas foram radicais, né? De pedir a demissão e vai fazer o quê? Não sei, mas tu estudou tanto. Eu disse, pois é, agora eu não sei o que eu vou fazer com esse estudo, eu vou ver como é que eu uso isso. E vai casar, vou, vai divorciar, vou, mas que loucura, que só louca. Ai, Deus, tá bom. Você vai me ajudar ou não vai me ajudar? Porque assim, eu já estou tendo problema suficiente. Uhum. E aí, ela se perdeu na nova trajetória, ela não acompanhou. Anos depois, a pessoa volta para te parabenizar, para ficar perto, e dizer, agora a gente está com ou valores ou metas em comum de novo. Uhum. Mas parece que, voltando talvez ao assunto maturidade, vai cada um no seu tempo, no seu ritmo, e a gente parece que vai se reencontrando, né? Em momentos assim. Esses processos de mudança, quando a gente faz, quando saí da Marinha, várias pessoas eu tinha um bom salário, tinha uma aposentadoria garantida, tinha um futuro promissor e estava infeliz. Mas era tudo lindo e promissor, né? Tinha um lindo uniforme branco, né? Viajava o mundo, conheci boa parte do mundo viajando e tal. Então parece o mundo mundial. Quando a gente sai, algumas pessoas se assustam porque a gente provoca nessas pessoas mas então, se ele mudou, será que eu tenho que mudar também? Melhor me afastar dessa pessoa. Acontece quando uma mulher se separa, né? Várias vezes, amigas que são casadas pedem para os seus maridos se afastarem dessa mulher, porque ela não é um bom exemplo para a sociedade e tal, né? Ela tem uma outra forma de ser. Então, as mudanças provocam e a gente tem que aceitar essas separações. Tem histórias
muito triste. Mas me parece que você já assistiu alguma das minhas entrevistas já. Eu estou vendo que você conhece algumas histórias já, né? Ah, eu adorei esses diálogos lunáticos. Nossa, sensacional, é bem bom. O Diálogos Lunáticos surgiu de uma página uma vez no Facebook. Falei, não tendo nada que fazer, eu convidei 6 pessoas para escreverem sobre os Diálogos Lunáticos. Né? Então, cada dia uma pessoa respondia uma pergunta lunática e tal, e eu publicava, fazia enfim, um desenho, uma agência aqui de Curitiba, Terremoto, ajudou a fazer e tal. Uma dessas pessoas até era a Ana Sui, que hoje em dia é uma psicanalista e tal, que publica, ela começou nos diálogos lunáticos também, e várias outras pessoas. Essa ideia de provocar, eu às vezes até confesso a você, Juliana, que às vezes até é um pouco demais, às vezes eu dou uma exagerada nas minhas provocações, ou sérias, ou em termos de, de brincadeira, às vezes eu dou uma exagerada, depois eu me arrependo loucamente, mas aí já tá, já foi. E às vezes, não sei se acontece com você, mas acontece comigo, às vezes esses dias eu desci o elevador e eu olhei para o espelho e me vi. E perguntei, quem é esse senhor que está aí na minha frente? Meu Deus do céu, quem é esse senhor? Não sei se você já passou por essa sensação. Fala, meu Deus do céu, o que é isso? Só algumas vezes, Tônio. Pensa com 2. Meu Deus, eu sobrevivi. O Rafa nasceu, o Thiago tinha 1 ano e 2 meses. Hum, E eu, quando me olhava no espelho, né, eu: "Juliana, é você". Dormir era luxo. hum, Mas o bom é, primeiro, né, trazer para a consciência que eu estou vendo isso, essa imagem sou eu. Tá bom, de 0 a 10, que nota eu dou? O que seria o 10? Vai lá, você consegue. E aí, devagarzinho, ir me recompondo. E hum, também aprendi que passar por tudo isso, a melhor maneira de se inspirar e ajudar quem está à volta é cuidando da gente, né. hum. Eu estou com um grave problema agora, Juliana, conversando com você. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ser sincero. Em algum momento essa entrevista vai ter que terminar e a conversa está boa demais. Tá? Isso é muito grave, porque a gente vai ter que terminar essa entrevista, né? Enfim, eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho. Estou até pensando, vamos dividir aqui na gravação do programa, mas seguinte, estou com vontade de falar com a Dani para reunir várias mulheres, várias entrevistadas em um programa só, sabe? E fazer um ping-pong, porque isso eu estou tendo uma chance de aprendizado, de troca, né? De surpresa, né? Hoje a Juliana achou que ia entrar só para a gente bater um papo. Eu falei, não, é a gravação. Eu te confesso, uma vez, Juliana, eu fiz algo que foi terrível. Eu convidei uma amiga para conhecer o estúdio. Né? Quando eu gravava em estúdio, eu convidei uma amiga para vir aqui conhecer desse o estúdio e tal, acho que vai ser legal. Aí, quando ela chegou no estúdio, ela conheceu, eu falei, agora eu menti para você. Na verdade, você vai ser minha entrevistada. E essas entrevistas de surpresa são as melhores, elas vêm com uma espontaneidade, vêm com uma clareza muito legal, né? Essas coisas que não são combinadas. Nós não combinamos nenhuma pergunta antes do programa e a coisa está acontecendo, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que terminar. Já de antemão, qualquer momento a gente vai se conhecer pessoalmente, vai ser um prazer. É, Aí em Floripa tem bons cafés, eu gosto de café vivo, enfim. Então, café duas vezes por dia, tá? Gosto lá no litoral sul, na parte do sul, tem um café muito bom, e o nome da praia eu já esqueci o nome, mas tem uns cafés muito gostosos aí em Floripa, tenho bons amigos também. Normalmente, como falei, com muito pesado, eu vou ter que fazer a pergunta final do programa para você. Porque tá muito legal essa conversa, muito espontânea. Eu gosto de parafrasear o Abu Janra, que tinha o programa Provocações e tal. Ele perguntava, e eu adoro essa pergunta, mas afinal, Juliana, o que é a vida?
uma escolha diária, intencional, de querer viver, de colocar intenção no que a gente faz, em quem a gente é, e depois de tudo, né, vontade de chorar agora. Depois da partida da minha irmã, principalmente, assim, eu quero ser útil, sabe? Eu continuo. O que eu faço? Como? Eu aprendi tanto, eu estudei tanto, então eu vou escrever um livro, então eu vou fazer entrevista, meio que desapega e vive, entrega o teu melhor, assim, eu acho que a vida é uma escolha diária de querer viver. A gente precisa de uma certa coragem para isso, né? É tão mais fácil Só um desistir. pouquinho.